Não é novidade para ninguém o momento que a gente vive no Brasil, aliás, no mundo inteiro, com essa pandemia, aliás, com as consequências que essa pandemia está trazendo. Para o mundo inteiro, não só para o Brasil, não só para mim e para você, mas para o mundo inteiro. E aí a gente vê tanta gente falando de desemprego, de problemas sociais, de problemas de crise interna dentro da sua casa, problemas de falência, problemas de dificuldade financeira que muitas pessoas estão passando. Mas um dos pontos que me chama muita atenção e que, para mim, além da morte, obviamente, de muitas mortes que nós estamos tendo no Brasil inteiro, no mundo inteiro, aliás, e graças a Deus agora no Brasil a gente começa a ter um declínio dessa questão da pandemia, de mortes e tudo mais. Mas uma coisa que é muito importante e eu queria deixar aqui com você é como é que você está lidando com o seu desânimo. Para mim o desânimo é um ponto importante porque ele retrai sonhos. O desânimo ele mata sonhos, ele destrói sonhos. O desânimo te para, o desânimo te retrai, ele retrocede. O desânimo ele tira o teu foco. E aí eu pergunto para você, como é que você tem lidado com isso e aonde você tem colocado o seu foco? Em quem você tem colocado o seu foco? Eu gosto muito do Salmo 23, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O salmista aqui, cara, Davi era um homem de Deus, segundo o coração de Deus, ele sabia em que ele cria, ele sabia exatamente aonde e com quem ele andava, ele sabia exatamente o cuidado de Deus para com ele. E olha, entenda uma coisa, as mesmas promessas que Davi tinha, o mesmo Deus que Davi tinha, é o Deus que eu tenho e que você pode ter. É nele que eu confio e é nele que eu quero despertar, dar um start para você. Porque você precisa ter esse Deus para confiar nele, assim como Davi fazia. E veja, olha como é que ele escreveu esse Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Veja, ele não fala ainda que eu corra, não. Ele não fala ainda que eu me desespere, ainda que eu grite, não, ainda que eu ande. E esse andar, para mim, se traduz em tranquilidade. Eu estou andando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Isso traduz para mim que apesar das adversidades, Davi, o homem de Deus, sabia em quem ele cria, sabia quem estava com ele. Porque ele continua, ele diz assim: porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola, o teu amor me guia, a tua mão, a tua sombra me conduz. Meu querido, isso aqui é muito importante, isso aqui é muito forte. E aqui eu quero startar em você para que a gente consiga entender isso e que a gente consiga praticar isso. Porque às vezes não, nós sempre vamos encontrar nesta vida alguma dificuldade pela frente. A Bíblia nos diz que no mundo teremos aflições, nós teríamos essa aflição. Jesus falava isso, Jesus falou isso e olha, ele falou o seguinte: eu venci o mundo. Tá certo? Então nós vamos encontrar dificuldades, elas aparecem, elas somem, você passa por cima, elas voltam de novo. O problema é que como é que nós estamos preparados para enfrentá-las? E aonde nós estamos colocando o foco. Tem pessoas que colocam o foco sempre muito mais no problema do que a solução dele. E essas pessoas não saem do lugar. Porque se você coloca foco e gasta energia no problema, você vai se desgastar tanto em cima disso que não vai ter energia para entender e fazer com que você passe por cima desse problema e resolva ele. Então, aonde você tem colocado o seu foco, onde você tem gasto a sua energia. Eu passei por muitos problemas na minha vida. Aliás, eu passei por alguns problemas e um sério. Eu perdi tudo na minha vida. Eu tinha 28 anos, 29 anos, eu tinha construído um pequeno império para mim e para minha família, com o trabalho meu. Eu tinha saído de uma estatal do governo, onde me dava toda uma segurança para o futuro. Eu abri mão disso em prol de um sonho que eu tinha. E eu fui em cima desse sonho, cercado e guiado por Deus, porque eu sabia que eu podia me movimentar nesse sentido. E eu fui em cima desse sonho, consegui, conquistei, mas não tive maturidade para resolver com todos os problemas que apareceram. Eu não tive maturidade suficiente, era muito novo, para lidar com tantas situações que apareceram naquele momento e eu perdi tudo da mesma forma que eu conquistei.
Porque quando você conquista, você olha para o alto e você está atrás daquele objetivo e você persegue aquele objetivo. Mas quando você desce, quando você perde, você não está subindo a montanha, você está descendo a montanha. E quando você desce a montanha, normalmente você desce olhando para cima e você vê o seu objetivo indo embora. Você vê o sonho que você conquistou indo embora. Você vê tudo aquilo que você trabalhou e conquistou e construiu se destruindo e saindo das suas mãos. E aí? O que você faz? A pandemia para mim não foi agora, a pandemia para mim foi há 30 anos atrás. Mas eu vou dizer para você como é que eu fiz. Primeira coisa, eu busquei a Deus. Eu busquei a Deus, como nunca na minha vida. Eu sabia que eu tinha promessas de Deus, assim como você tem, eu tenho também. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, meu irmão, não temeria mal algum. Isso bateu na minha cabeça e falei assim, peraí, eu tenho um Deus. Eu sei em quem eu sirvo. Eu sei que o Deus me ama, o Deus que eu sigo, Ele me ama e Ele quer o melhor para mim. Veja o que está em Salmos 34:18, diz assim, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Que mais? Jeremias 29:11 diz assim, conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar. Planos de não causar dano a você. Planos de te dar esperança para um futuro. Eu falei, opa, é o que eu quero. Eu tinha perdido tudo. Eu falei, não, eu quero isso aí para minha vida. Eu quero esse plano de Deus na minha vida. E eu comecei a buscar a Deus e as coisas vão acontecendo quando você busca a Deus, quando você diz assim, ei, Senhor, eu não sem o Senhor eu não consigo andar. Me ajuda. Me pega pelas mãos. Me pega no colo. Caminha para mim. Anda comigo. Foi assim que eu fiz. E as coisas foram acontecendo. Deus foi revertendo aquela pandemia minha lá atrás em restauração de sonhos. Segundo ponto que eu fiz, eu recusei o desânimo na minha vida. Porque eu não queria ficar parado. Eu sabia que eu tinha um potencial, assim como você tem. Você tem coisas únicas em você que eu não tenho. Você tem coisas maiores que Deus criou e Deus te deu que eu não tenho. Se você teve uma empresa e você fracassou por algum motivo, ei, você já teve uma empresa, reconstrói de novo. Você já sabe o caminho, aproveita o que você passou, aprende com ele e coloca em prática. Foi assim que eu fiz. Eu olhei e falei, não, desânimo, jamais. Eu vou de novo, eu vou começar novamente. Resiliência. Ei, caiu, levanta, sacode a poeira, igual diz o ditado aí, dá a volta por cima e vai para dentro. Reconquista, reconstrói, traz com você experiência, traz com você a experiência do passado. Eu hoje olho para o passado e não fico murmurando e fico, perdi tudo. Não, ei, olha o que eu aprendi. Eu perdi tudo, o que eu fiz de errado, eu não vou mais praticar isso no futuro. Eu vou transformar o futuro usando o meu passado. Eu vou transformar o futuro utilizando a experiência que eu trago no passado. Coisas que eu aprendi no passado, no dia a dia, como não se fazer no futuro. Como não fazer daqui para frente. E é assim que eu faço. O dia de ontem, eu procuro melhorar para o de amanhã. O que eu aprendi ontem, aquilo que eu vivenciei mês passado, mês atrasado, ano passado, na minha vida, eu paro, olho e falo assim, ei, se foi bom, legal, como é que eu posso melhorar? Mas se foi ruim, como é que eu transformo isso? Como é que eu mudo isso? Como é que eu dou um change para mudar isso? Para que eu na frente, para que eu amanhã, mês que vem, daqui a um mês, daqui a 2 meses, eu faça diferente e melhor. E eu fiz isso. Desânimo? Não, eu joguei para fora. Eu recusei ser uma pessoa desanimada. Eu recusei ser uma pessoa parada. Eu recusei murmurar. Eu olhei, não. Eu vou reconstruir. Só você pode fazer isso. Eu não posso fazer isso por você. Mas você pode. Você pode. E eu quero dar esse start para você. Aprenda com o teu passado. Não fica murmurando não. Vai para dentro. Quer um incentivo?
Salmo 23, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que você esteja todo complicado, ainda que essa pandemia de hoje tenha acabado com o teu negócio, ainda que você não saiba, você olha para frente e fala assim, caramba, eu não tenho emprego, mas calma, Deus está contigo. O cajado dele, como grande pastor, te consolam, te guiam, te cuidam. Agora faça a sua parte. Não vai ficar parado, sentado, murmurando, sem saber o que fazer. Não. Mitigue os riscos, analise, busque estratégias, busque ajuda, peça, entenda, leia, estude. Recomece. 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 Não fique parado. Terceiro e último ponto, eu podia falar aqui a noite toda para vocês, o dia todo para vocês, a tarde toda para você, não importa. De coisas que eu fiz, estou falando para você o que está vindo na minha cabeça agora aqui. Terceiro ponto, e aqui só você pode fazer. Reconstrua. Levanta. Vão para dentro. Reconstrua. Peça ajuda. Peça estratégias de Deus, para Deus. Peça que Ele te dê estratégias para você reconstruir, para você ir além, para você mudar, para você reerguer, para você se levantar novamente. Nunca é tarde. Se eu tivesse ficado parado há 30 anos atrás, pensando e murmurando e resmungando e lamentando do que aconteceu comigo, talvez eu não estivesse aqui falando com você. Talvez não, com certeza eu não estaria aqui falando com você. Porque eu sei o que é ficar 6 meses sem dormir. Eu sei o que é você perder tudo que você construiu. Eu sei o que é receber ligações de cobradores, de pessoas te cobrando, de tudo quanto é lado. Mas eu também sei do Deus que eu sirvo. E eu preferi colocar foco não nos meus problemas. E aqui eu não estou dizendo que você deva abandonar todas as dívidas que você contraiu, largar. Não, não é isso. Eu comecei a dar mais valor no passado para o aprendizado. Como é que eu pego o que eu aprendi no passado, os meus erros, para que eu não consiga, para que eu não faça os mesmos no futuro? Como é que eu aprendo o passado para me fortificar e me preparar melhor para o futuro? Posso passar aqui horas e horas e horas e horas e horas conversando com você sobre isso. Mas o que eu quero nesse momento para você é te dar um start de que você pode transformar esta situação que você está passando hoje, esse momento que você está passando hoje, sabendo que você tem um Deus. E é Ele que vai te pegar pela mão. Quando você decidir chamá-lo para te ajudar. Pense nisso. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. E eu digo para você que a maçaneta dessa porta só você pode abrir. Eu não posso fazer isso por você. Eu não posso tomar essa decisão por você. Mas você, só você, pode convidar esse Deus que está aí à disposição de todos nós e que não entra força no teu coração. Não entra. Só você pode abrir o seu coração e pedir ajuda para esse Deus ir para frente. Estratégias que estão na tua mão e um Deus que está a teu favor e a teu dispor. Isso é que vai fazer você mudar a situação e o cenário da tua vida. Foi assim que eu fiz. Deus te abençoe grandemente.